Oi, eu sou o Pedro, o pai do João e da Lara. Oi, eu sou a Alana, eu sou mãe do Matias e do Timóteo. Eu quero saber se você conhece alguém que tem sucesso na carreira, mas não é feliz. Hoje a gente quer falar com você sobre plano de vida. O que isso tem a ver com dependência química, o que isso tem a ver com uso de drogas e como o plano de vida ele pode sim ser um fator de proteção para o uso de drogas para você que é pai, que é mãe de adolescente. Mas antes da gente começar a abordar o tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, dar um like, comenta os vídeos aí da série Prevenção em Família. Foi bem interessante, porque pra gente começar esse vídeo aqui, pra conversar um pouco com vocês sobre o assunto, a gente foi pesquisar um pouquinho na internet e quando você coloca plano de vida, aparece assim, 6 passos para atingir sucesso na sua carreira. 10 formas de chegar em tal objetivo. E quando a gente pensa em plano de vida, normalmente as pessoas pensam em carreira. Querendo ou não, acaba sendo um erro, porque, como eu falei no início desse vídeo, a gente tem muitas pessoas que têm uma carreira de sucesso, que ganham muito dinheiro, que elas parecem ser muito bem-sucedidas, mas elas não estão felizes fazendo o que fazem. Existe até a frase, né, Alana? Miseráveis morando em castelos. Isso mesmo, e ela vem bem nesse sentido, assim, né? Por que esse é um assunto importante para trabalhar dentro da prevenção ao uso de drogas? Porque mais importante do que qual que é a faculdade que o seu filho vai fazer, qual que vai ser o salário que ele vai ganhar, quais que são os sonhos dele. Hoje, se eu te perguntar, você sabe o que seu filho quer fazer da vida dele? Você sabe? E aí entra esse incentivo, muitas vezes, dos pais, né? Às vezes o filho chega, pai, eu quero ser jogador de futebol. É o meu caso, né? E eu, dá aquele... No caso do teu filho. No caso do meu filho. Mas aí o pai às vezes fica assim, meu filho, mas isso aí não vai dar certo. Isso aí é muito difícil. Ou músico, ou artista, sei lá, profissões, né, ou dentista, às vezes, que é difícil, né, você conseguir pagar, e daí você já pensa, não, filho, você mata o sonho muitas vezes do seu filho, e isso não é o ideal. O ideal é que a gente oportunize esse sonho, né, que a gente incentive na medida que a gente conseguir, né? Até porque, se você for pensar um pouco, mais importante do que, ele não vai conseguir ser jogador de futebol, vamos pensar no caso do teu filho. Mas as aulas de futebol vão oportunizar que ele levante cedo, que ele tenha um horário, que ele tenha uma rotina, que ele se organize, que ele faça parte de um grupo. Todas essas características são sim essenciais e são básicas para que você consiga, na sua vida adulta, atingir metas, atingir objetivos, atingir sonhos. Que você seja bem sucedido, né? No Exato. que você for fazer. Se der certo o jogador de futebol, maravilha, você vai ter oportunizado, né? Mas se acaso não der certo, vão ter outros caminhos ali que o seu filho vai tomar, mas ele vai ter toda essa carga, né? O plano de vida vai estar sendo feito, né? Exatamente. E adequado para a idade dele, né? Até porque pensa a pressão. Teu filho tem 12, tem 13, tem 14 anos e você já está falando sobre a faculdade que ele vai fazer. Que ele já deveria estar começando a estudar sobre aquele assunto específico. E, poxa, ele tem 13 anos, ele tem 15 anos, né? Para você definir, para ele definir o que vai ser da vida dele como um todo, isso é muito assustador. E quem com 13 anos sabe o que quer fazer, né? Mesmo que seja 16, 17. Sim. Né? Eu acho que a gente também pode começar a entrar por um outro assunto, que é a rotina, né, Lana? A gente pode começar a trabalhar esse plano aí nas pequenas coisas em casa, né, na rotina. Tempo de sono, quanto tempo que o seu filho está dormindo. Isso é importante, porque isso vai refletir ali na vida escolar do seu filho, né, no desenvolvimento do seu filho. Entra também a alimentação, né, nisso. Como que o seu filho está se alimentando? É muito uma questão de organização. Organização. Né? E o sono, ele está completamente vinculado com o seu desempenho em tudo, desempenho acadêmico, desempenho no exercício físico, em todo o seu desempenho. Então, a gente tem, querendo ou não, muitos adolescentes que vão dormir meia-noite, que vão dormir 1h da manhã, que dormem pouco, que acordam 10 horas da manhã, e isso não faz bem. Então, às vezes, como pai, você está preocupado em colocar regras muito altas, coisas que às vezes são inalcançáveis para aquele período da vida, sendo que esse plano de vida ele pode ser feito e pode ser treinado nessa fase com essas pequenas coisas. O que é ter uma qualidade de vida?
né? É dormir bem, é se alimentar bem, é fazer exercício físico todo dia. É, como a gente falou, fazer um cursinho para ter horário, para ter regra, para ter hierarquia. Buscar, né, esse equilíbrio e também as prioridades, né? Muitas vezes a gente abordou nos outros vídeos a questão da tecnologia. Muitas vezes nossos filhos estão horas ali no celular, mas a gente como pais podia estar mediando, né? Isso acabou acontecendo, compartilhei com a Alana esses dias lá em casa. Então eu vi que eles estavam um tempo muito no celular, eu chamei os dois e falei, não, peraí, hoje o pai vai direcionar vocês aqui a trabalhar com o Canva. Canva é uma ferramenta de criação de conteúdo, né? Então você pode criar um cartão, você pode criar uma divulgação do seu trabalho através dessa ferramenta, você pode criar um currículo. Então sentei com os dois e falei, vocês vão criar agora para mim um currículo, eu vou dar algumas instruções para vocês de como que usa, e fui ali, né, capacitando, ajudando eles nesse processo. Mas eu não entendo nada disso, Pedro. Então vamos buscar quem entenda, quem sabe ele possa fazer um curso disso, ou tem alguém que você conhece que entende e você pode pedir uma ajuda para dar uma orientação para eles. Pô, isso tudo já vai entrando daí sim naquele clichê, né, de eu me preparar para o mercado de trabalho. E de novo, né, a coisa do não matar o sonho, né? Hoje em dia as pessoas usam muito, todo mundo usa celular. Não vamos ser hipócrita e dizer que só o adolescente fica no celular. Não, todo mundo fica muito no celular. A grande questão é o que você faz nessas 10 horas por dia no celular. Se o adolescente está com essa ferramenta, não adianta você ficar batendo na tecla de que não, tem que parar de usar o celular. A gente como adulto usa. Então, poxa, se vai ficar no celular, que comece a ver vídeos que trabalhem, né, que tragam algum conhecimento e algum conteúdo, que tragam uma saúde, né? Se vai utilizar alguns aplicativos, que utilize aplicativos que deixam ele atualizado, né? Você não precisa matar o celular, você precisa direcionar. Para gerar um crescimento, né? O adolescente, a criança, ela vai se desenvolver e ela gosta. Na verdade, a experiência ali que eu tive foi legal, eles curtiram trabalhar porque eles gostam de tecnologia, né? Então eles acabaram gostando bastante dessa experiência. Trazendo um pouco da minha experiência, né, Lana? Eu sou músico, muitos já sabem que eu sou músico aqui na Cruz Azul, né? A galera já me conhece. Então eu tive uma trajetória muito cedo na música. E terminei meu estudo e comecei na faculdade, naquele clichê, vou ter que fazer uma faculdade, né? Só que eu logo comecei a trabalhar profissionalmente com a música e a faculdade ficou para trás. Ali meus pais até incentivaram, falaram, não, tu não pode parar, tu não pode. Não, mas eu não preciso, eu fui teimoso e não teve assim um pouco mais de firmeza comigo e eu realmente larguei essa faculdade. E nisso, antes da hora, entrei no mercado profissional da música e ali eu era muito imaturo, então entrou muitas coisas ruins nessa experiência. Na minha vida. Hoje em dia eu vejo que eu poderia ter maturado um pouco mais esse processo de eu me tornar um profissional ali com a música, né? E eu teria evitado muitos problemas. Até porque, Pedro, vamos pensar o seguinte. Então quer dizer que meu filho vai ter que fazer faculdade? Não necessariamente. Mas é que por trás de uma faculdade, ou por trás de algum curso, por trás de uma capacitação, seja ela qual for, ela vai muito além do conhecimento. Tem um processo ali. Tem um processo, exatamente. A pessoa separar um dinheiro todo mês, sacrificar algumas coisas para pagar aquela faculdade. Ir todos os dias para aula. Ver aulas que às vezes ela não gosta, trabalhar a paciência. Você consegue enxergar quanta habilidade um adolescente, porque querendo ou não, 17 anos, quando você entra na faculdade, você ainda é um adolescente. Você vai trabalhando nisso. É uma forma, eu entendo, que é um jeito muito interessante de se entrar nessa vida adulta, né? Você sacrificando algumas coisas, se organizando. Tendo que cumprir prazos ali, né? Isso. Da entrega de trabalhos e tudo mais, Isso. todo Então, o processo da faculdade. A faculdade ela vai muito além do conhecimento, né? Como no teu caso, mas eu já era músico. Só que faltou justamente maturidade, né? por pular essas etapas, toda essa maturidade é que acabou te levando por um caminho. Mas vamos pensar assim, né, Lana? Mas o meu filho tá assim mesmo, ele tá com 17 anos, ele não sabe o que ele quer da vida, ele já tá com problemas. Vamos lá, sempre tem jeito. Sim. A gente sempre consegue resgatar isso. Então busque, né, diálogo aí com seu filho, quem sabe uma ajuda. A gente pode resgatar isso, né? No meu caso ali, eu não fiz a faculdade naquela época, demorei anos para voltar para a faculdade. Eu me formei esse ano, com 33 anos de idade. Então, olha a janela que se abriu aí, né? Mas eu tive jeito, com ajuda, né? De amigos, de pessoas aí que me acompanharam,
me resgataram, né? Sabe que eu fiquei pensando aqui? Às vezes a gente cobra, né, que os adolescentes, que os nossos filhos, eles tenham metas. Mas eu queria que você fizesse essa reflexão. Qual que é o seu objetivo para daqui 5 anos? Quais que são os seus sonhos? Como adulto mesmo. Porque se eu, como adulta, não tenho sonhos, não tenho metas, não tenho objetivos, como é que eu vou cobrar e vou querer que os meus filhos tenham sonhos, metas e objetivos? Ah, mas eu já tenho uma profissão, eu já tenho uma família. E aí? Daqui 5 anos você vai querer estar exatamente do mesmo jeito? O que você quer para daqui 5 anos? O que você quer para daqui 10 anos? Você, como adulto, também não pode parar. Os sonhos é o que move a pessoa. Então, você também tem que ter os seus sonhos, os seus objetivos, ser esse exemplo para o seu filho, inclusive quando a gente fala sobre plano de vida. Não tem problema. Ah, Alana, mas eu não estudei, eu não sou uma pessoa bem-sucedida, então não tem como meu filho ser também uma pessoa bem-sucedida ou ter um plano de carreira. A gente tem que repensar o que é uma pessoa bem-sucedida. Você é feliz com aquilo que você faz? Não importa que você não se formou, não importa que você não tenha uma graduação. A questão é, você é uma pessoa que sonha? Você é uma pessoa que consegue alcançar esses objetivos e você chegou onde você queria na sua vida? Tem essa organização, né? Então sim, você é uma pessoa de sucesso. Lembrando, reforçando que esse sonho, se você ponderou ou você viu que você ainda não tem, ele começa com as pequenas atitudes no dia a dia. Não são assim grandes planos que vão dar. Muitas vezes a gente faz grandes planos e não consegue. A gente precisa acertar o dia a dia, né, do nosso lar, da nossa casa, que daí sim a gente vai conseguir atingir os sonhos, né? É exatamente o mesmo processo com o adolescente. Se como adulto, o meu sonho é fazer uma viagem para a Europa, né? Então eu vou fazer amanhã. Não, você precisa de uma programação para todo esse sonho. Você tem que programar um roteiro, você tem que começar a economizar, sacrificar algumas coisas. Esse processo, ele é mais importante do que o sonho especificamente, do que o objetivo, do que a carreira especificamente. A organização. Isso sim é uma vida de sucesso, uma carreira também pode ser de sucesso, independente da área que o seu filho for escolher trabalhar. Esse foi mais um vídeo da série Prevenção em Família. Não esqueça de curtir os outros vídeos da série, né, que já tem aí uma série de assuntos muito importantes para que a sua família cresça, para que a sua família seja bem-sucedida. Até a próxima!